Boa noite. Quarta-feira, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. E o Roda Viva dedica hoje mais um programa ao debate da questão racial, dos problemas sociais e da busca de políticas públicas que possam resolver melhor os problemas das minorias raciais ou das maiorias raciais e dos excluídos de uma forma geral. Nossa convidada de hoje é uma personagem que há muitos anos está envolvida nesse debate e que escolheu a política como caminho para encontrar soluções. No centro do Roda Viva esta noite, a governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, primeira mulher negra a ocupar uma cadeira no Senado Federal e primeira mulher negra a governar um estado no Brasil. Ela já contava 20 anos de carreira pública quando assumiu o governo do Rio de Janeiro em abril deste ano. Benedita da Silva era vice de Antony Garotinho, que renunciou para concorrer à presidência da República. Assumiu sem um processo de transição, já que o PT do Rio de Janeiro estava rompido com Garotinho desde 2000. No cargo, sem maioria na Assembleia e buscando a ajuda do governo federal para enfrentar o crime organizado e a violência, Benedita tentou reeleger-se governadora. Perdeu para Rosinha Garotinho, que venceu a disputa já no primeiro turno. Sem cargo público, a partir de janeiro de 2003, quando ela deixa o governo do Rio, Benedita não será exatamente uma estrela solta do PT. Seu nome frequenta as especulações em torno da formação do futuro governo Lula. Auxiliar de enfermagem e com formação universitária em serviço social e estudos sociais, Benedita ganhou sua primeira eleição em 1982, quando foi vereadora no Rio de Janeiro. Sempre filiada ao Partido dos Trabalhadores, seguiu na vida parlamentar como deputada federal em 86, sendo reeleita em 90. Em 92, concorreu à Prefeitura do Rio, mas não ganhou. Voltou à disputa eleitoral em 94 para eleger-se senadora pelo estado do Rio. Foi a primeira mulher negra a ocupar uma vaga no Senado Federal. Anos mais tarde, a primeira negra senadora também seria a primeira negra governadora da história do Brasil. Aos 60 anos de idade, quase 50 deles vividos na favela do Chapéu Mangueira, no Rio, Benedita exibe uma história de vida singular. Filha de lavadeira, também lavou roupas. Foi vendedora ambulante, empregada doméstica e líder comunitária da favela. Da liderança no morro à militância do PT, Benedita da Silva marcou sua atuação política trabalhando junto a associações de favelas e organizações não governamentais de defesa dos direitos das mulheres, dos negros, dos excluídos em geral. Ela mesma, nascida sob o signo da exclusão, é ao mesmo tempo símbolo e resultado dessa luta. Mulher e negra, adquiriu projeção política nacional, conquistando espaços num cenário tradicionalmente branco e masculino. Para entrevistar a governadora Benedita da Silva, do estado do Rio de Janeiro, convidamos Marcelo Godoy, repórter da editoria de cidades do jornal Estado de São Paulo, Marcelo Beraba, diretor da sucursal do Rio de Janeiro do jornal Folha de São Paulo, Silvia Fonseca, editora do caderno O País, do jornal o Globo, Edna Roland, doutoranda pelo Programa de Psicologia Social da Universidade Católica de São Paulo, presidente da organização não governamental Fala Preta e relatora geral da terceira Conferência Mundial contra o Racismo. Convidamos ainda Maria do Socorro Souza Braga, doutoranda pelo Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, e Sérgio Lírio, subeditor da revista Carta Capital. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Se você quiser participar deste programa, pode fazer a sua crítica, a sua sugestão, a sua pergunta pelo telefone 0, operadora 11, está aí na tela, 252-6525. Nosso fax aqui de São Paulo é o 3874-3454 e o endereço do programa na internet rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, governadora. Boa noite. Eu vou começar pelo ponto que foi um dos temas polêmicos do programa de segunda-feira passada, que foi também dedicado a essa questão da raça no Brasil, em relação às cotas para negros. A senhora é a favor ou é contra essa ideia de se estabelecerem cotas nas universidades, no serviço público, em diversas instâncias aí do país? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito poder estar participando desse programa e dizer que a cota é um instrumento muito mais de denúncia de todo o processo de exclusão que a comunidade negra até hoje viveu, do que propriamente dito um fato que possa
resolver uma questão que há séculos nós estamos trabalhando. A cota faz parte de uma série de outras ações que implementamos no combate à discriminação e à inclusão, né, dos afros brasileiros. E hoje, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, nós temos uma política de inclusão à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde os afrodescendentes e também as pessoas carentes têm uma cota na universidade. Mas ele participa primeiro do vestibular, ele presta exames, ele tem que ter o mesmo nível que os demais, ele tem que fazer os pontos que todos os demais precisam. A única coisa é que ele tem um espaço onde, atingindo o percentual ali qualificado, ele passa, né, a ter por parte daquela universidade o seu espaço garantido. Eu coloco isso assim didaticamente porque existe uma discussão, um debate que desqualifica todo esse esforço que foi feito até então para que se haja um reconhecimento. E esse reconhecimento existe. O reconhecimento da pobreza, o reconhecimento de que os afrodescendentes estão excluídos do processo. Mas eu só queria entender, tudo bem, é mais ou menos o que se discutiu aqui, governadora, na semana passada, não sei se a senhora teve a oportunidade de assistir o programa, o carro pega no seguinte ponto. O que o sistema de cotas é efetivamente uma maneira de demarcar a questão e dizer o seguinte: olha, há uma parte importante da sociedade brasileira que eu não sei nem por que se chama minoria, porque se a gente for examinar a estatística com realidade... Na verdade, somos maioria. Será uma maioria, né, excluída do processo. E se a gente examina as estatísticas de mortes de jovens, a senhora conhece muito melhor do que eu o problema, eu estou citando aqui porque essa é a nossa obrigação de apresentar o problema. Em todas essas questões, salários, mortes de jovens, violência, acesso à universidade, os negros são prejudicados. Então, se a cota é a maneira, ou uma das maneiras, de realmente reduzir essa desigualdade, qual é a dificuldade de assumir que, ao se estabelecer uma cota, está se definindo critérios diferentes para pessoas que tiveram oportunidades diferentes? Eu penso que nós temos realmente que ter critérios diferentes. Isso não desqualifica o conhecimento adquirido pelo indivíduo afrodescendente. E por quê? Você não pode tratar os diferentes como você trata os chamados iguais, porque existe toda uma situação que é uma situação de classe, da pobreza. Existe uma outra que nós reconhecemos e o governo atual reconheceu de que existe preconceito e racismo no Brasil, e isso existe. Isso pesa, evidentemente. Então, são heranças que nós trouxemos desde a escravidão e da inclusão que não houve no processo de libertação do Brasil. Governadora. Então, agora, só um minutinho, Marcelo, é que agora, quando nós tratamos dessa questão de garantir o mínimo dessa presença, porque já existe diagnóstico, comprovação, IBGE está aí para dizer, IPEA também, nós enfrentamos mais uma vez um debate, que é o fato da população negra com acesso, através das cotas, à universidade, tornar-se desqualificada ou então estaria ocupando indevidamente um lugar que não seria dele se ele não fosse um afrodescendente ou se ele não fosse pobre. O que não é verdade, porque nós participamos de todo o processo. O critério de escolha apenas reserva umas vagas para os afrodescendentes, mas você vai fazer a mesma prova, o mesmo teste. E é por isso que eu penso que está distorcido e que é preciso manter esse debate. Bom seria que nós não precisássemos verdadeiramente de cotas. Ela denuncia uma falha do sistema. A senhora acha que isso é uma política que o governo Lula deveria assumir?
Governadora Benedita, me juntando à pergunta do Marcelo, o governo da senhora já foi para os anais da história, é um governo histórico por ter colocado 20% de negros no primeiro escalão. É um fato inédito e a senhora será lembrada não somente por toda a sua trajetória de luta, mas por este fato pontual. Isso será reconhecido na história do Brasil. E fazendo na mesma direção que o Marcelo lhe perguntou, a senhora considera que há possibilidade do governo Lula seguir nesta mesma direção, deste exemplo que a senhora deu? E a senhora aconselharia Lula a fazer isso? Eu penso que o Lula tem acompanhado toda a nossa trajetória, a nossa luta. Edna aí também respondendo ao Marcelo, e eu tenho certeza que ele trabalhará a questão da inclusão, das ações afirmativas. E o nosso processo de escolha no estado do Rio de Janeiro partiu pela competência, que a gente reconhece que também os afrodescendentes têm, partiu também pelo fato de reconhecer que o mercado de trabalho, nós somos minoria no mercado de trabalho, e perplexidade para alguns, que quando deram conta, a imprensa mesmo publica, de que nós tínhamos 20% de afrodescendentes no governo no primeiro escalão, e que isso trouxe para a população do estado do Rio de Janeiro uma reflexão. Foi a competência dessas pessoas que os levou a fazer aquela disputa que é natural para a ocupação dos cargos, e ali eles foram indicados e estão dando conta, juntamente comigo, aos desafios que o estado do Rio de Janeiro tem hoje. Eu penso que Lula deverá certamente compreender essa falta de inclusão, compreender também que é preciso ter ações afirmativas, sem que com isso ele possa ser visto um governo que desqualifica o fato de não termos a oportunidade de estarmos nas universidades ou no primeiro escalão de governo. Senadora, essa questão não tem uma resistência hoje tão forte, não? Porque, embora, quer dizer, a senhora me corrija se eu estiver errado, no caso do Rio de Janeiro, o sistema de cota, o próprio governador Antônio Garotinho, no período dele, já estava sendo implantado o sistema de cota na UERJ, não é isso? Não, nós não tínhamos o sistema de cota. Não tinha passado já pela... Não tínhamos o sistema de cota. Foi um debate muito acirrado, realmente tivemos a iniciativa do projeto, mas o debate foi extremamente acirrado no estado do Rio de Janeiro, a compreensão. Só depois que nós conseguimos implantar. Houve a iniciativa, não podemos negar, mas ela não teve êxito na medida em que o debate não foi feito como deveria ter sido e o respaldo que deveríamos também não veio. Quer dizer, já nessa minha gestão é que nós conseguimos realmente implantar essas ações afirmativas. Governadora, volta e meia, alguns analistas falam em dificuldades técnicas para se implantar cotas, falam em maioria mestiça, negros que não se assumem como negros. A senhora vê alguma dificuldade técnica em definir isso, em nível federal, em outros estados? Tal? Não, absoluto. Eu acho que o problema não está conosco. O que acontece é que as pessoas não indicam, não escolhem, não acham. Somos praticamente invisíveis na hora de uma escolha, de uma indicação. Nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro figuras, personalidades que podem perfeitamente, no primeiro, no segundo, no terceiro escalão, têm competência para tal e, no entanto, não tinham sido observados e indicados. O que eu fiz? E não encontrei nenhuma dificuldade. A primeira era a experiência, o critério da experiência, o critério da competência. E eles são afrodescendentes. Aí a questão de gênero prevaleceu e prevaleceu também o fato de serem afrodescendentes. Então, além de tudo isso, eles eram afrodescendentes, com competência, com experiência e que podiam ocupar o cargo. A senhora acha, governadora, que o presidente Lula vai ter o mesmo critério que a senhora, ou seja, vai levá-la para o ministério?
Eu acho que cada critério é um critério. Não sei se ele levaria pelo fato, pura e simplesmente, de ser a Benedita da Silva uma mulher negra também, porque eu sou uma militante, né? Sou um quadro do Partido dos Trabalhadores e governo o Estado do Rio de Janeiro com uma experiência que pode verdadeiramente ajudá-lo. Esse é o tipo Mas de... o critério que ele vai usar para escolher o seu ministério, eu realmente não tenho conhecimento. A senhora sendo integrante do Partido dos Trabalhadores, que é um partido que sempre pautou a sua ação política pela ampla discussão e debate, pela democracia, pelo orçamento participativo, a senhora concorda com essa posição do presidente Lula de dizer, olha, o ministério quem escolhe sou eu, e quem plantar, inclusive, uma notícia qualquer nos jornais está construindo o caminho para a sua não indicação? A senhora acha que está certo? A senhora agiria da mesma maneira? Sim, porque o que ele diz está respaldado pelo fato de que o partido vem de uma diretriz, ele já vem debatendo. Primeiro discutiu-se a política de alianças, né? Depois os apoios. Tudo isso fez parte e está fazendo parte ainda de uma discussão acompanhada pelo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Zé Disseu, e também do secretário-geral, quer dizer, toda a executiva nacional do Partido dos Trabalhadores tem acompanhado os entendimentos. Agora, quem foi eleito foi o Lula, ele quem vai escolher, ele quem tem a responsabilidade, ele quem vai responder. É lógico que nós estaremos, né, estimulando, incentivando e, de uma certa forma, respaldando a decisão que ele tomará, mas compete realmente a ele. A senhora respaldaria essa decisão também? De um governo Lula, ou seja, das escolhas dele, principalmente de levar provavelmente para o governo duas pessoas, possivelmente duas pessoas que sempre, digamos assim, estiveram como adversárias da senhora, por exemplo, o grupo do ex-governador Leonel Brizola e o grupo do governador Antônio Garotinho. A senhora não se sente, por exemplo, constrangida com essa possibilidade, governadora? Ninguém governa sozinho. Nós somos aliancistas e defendemos isso. E trabalhamos para que o projeto nacional dê certo. Está aí Lula, presidente do Brasil. E nós queremos que Lula dê certo, porque o povo brasileiro irá ganhar com isso. E ele tem que realmente se respaldar de todas as forças vivas e todos aqueles que querem um Brasil diferente para que ele possa governar. E não tem por que ter algum São pessoas que já problema ofenderam a senhora, por exemplo, no passado. Mas a questão que a gente resolve é uma questão menor diante da possibilidade de governarmos esse país. É preciso que o Brasil tenha pessoas que estejam dispostas a não defender pura e simplesmente a sua honra, mas a honra do coletivo. E o que nós fazemos agora é exatamente isso. Lógico que as divergências, elas permanecerão, e se elas forem do ponto de vista pessoal, caberá a mim, né, resolver. E do ponto de vista político, o tempo é o senhor da política, da verdade, e eu acredito que na política tudo é possível, desde que seja com ética. Silvia. A senhora já foi convidada para participar do governo Lula? Eu já fui convidada para trabalhar, né? O Lula já disse que a gente tinha que trabalhar muito. E eu comecei a trabalhar quando eu assumi o governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou filha dele, sou filha de mineiro. Está revelando. Não, mas acontece que eu já comecei a trabalhar, porque pegar o Estado do Rio de Janeiro, né? Governar o Estado do Rio de Janeiro é um grande desafio, a senhora verdadeiramente. não queria assumir o governo do Rio, né? O Lula, pessoalmente, o Zé Disseu convenceram a senhora a assumir. E agora já estaria certa a sua participação no governo? Não, porque eu não estava candidata a ministério, estava candidata a governadora do Estado do Rio de Janeiro. Eu acredito que como servidora pública, acredito como um quadro técnico, que eu sou técnica na área de serviço social, e também um quadro político do Partido dos Trabalhadores, e a necessidade que se tem de desenvolver uma política pública voltada principalmente, né, para o combate à fome, à miséria, que se na área social, geração de emprego e renda, eu quero crer que eu tenho uma contribuição a dar e já estou trabalhando para isso independentemente de questão de escolha. A escolha fica por conta do Lula. Essa conversa hoje, como é que foi com o Lula e com o Zé Disseu, hoje aqui em São Paulo? Olha, eu fui vim dar um abraço no Lula, porque
Sabe que eu não... Mas a senhora está dando um abraço Não, da hora. mas eu vivo dando um abraço no Lula, é bom. Isso Né? tá um- É um não abraço para de dar amigo, abraço. né? Diz que um sorriso negro traz felicidade. Eu sempre gosto de estar esboçando o meu sorriso, dando meu abraço, dizendo realmente do meu carinho que eu tenho, né? Da minha paixão por esse homem, por esse, hoje, presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E tenho compartilhado realmente as minhas preocupações com ele. Que tipo Nunca de foi preocupação? diferente, né? As minhas preocupações, que podem ser de ordem pessoal, pode ser de ordem administrativa. Mas o abraço de hoje foi realmente porque eu não tinha passado ainda no comitê. Na verdade, eu passei no comitê, dei um abraço grande nele, falei de que ele pode voltar ao estado do Rio de Janeiro mais uma vez. Ele disse que vai ver, mas eu vim conversar mesmo com o José Dirceu, porque nós estamos com uma audiência marcada com o ministro Malan, estamos discutindo a situação do estado do Rio de Janeiro, financeira do estado do Rio de Janeiro, algumas preocupações A preocupação maior é o 13º, Dona? É o 13º, na verdade, me preocupa bastante. Todo e qualquer administrador público sabe que não pagar o 13º vai ser pago, evidentemente, mas eu queria que fosse agora, né? E estou trabalhando para isso. E vou conversar com o ministro Malan. Então, eu estava conversando com o José Dirceu da importância que se tem de nos ajudar agora e até esse período de transição para que se converse um pouco a respeito do estado do Rio de Janeiro, que acumulou suas dívidas e que hoje tem uma situação financeira desconfortável e que tem também uma situação na área de segurança que requererá uma atenção muito grande do governo federal. Eu acredito que o estado do Rio de Janeiro fica ingovernável se não tiver uma política de apoio e de sustentação também pelo governo federal. Então, como eu moro no estado do Rio de Janeiro, gosto do meu estado, eu estou sempre me colocando a favor desse estado. E hoje, na condição de governadora, eu venho conversar também para que essa transição pense nesses dias finais do meu governo no estado do Rio de Janeiro. Maria do Socorro. Governadora, a senhora está, como a gente acabou de ouvir, né, e tem lido nos jornais, cotada para pertencer, participar de algum ministério, inclusive na área social mesmo, né? A senhora é assistente social, de formação, e na sua visão, eu fiquei pensando, o que seria mais interessante, né? Dar comida diretamente às pessoas ou essa ideia de dar o cartão e a pessoa sacar o dinheiro? Relação. Olha, essa é uma discussão que a gente tem uma experiência pequena no estado do Rio de Janeiro. Depende da região. Cabe ter cartão, cesta básica, todo e qualquer método, bolsa escola, renda mínima. Vai depender realmente do critério que se vai usar para cada região. Mas não tem uma questão de cidadania também nisso, não, governador? Essas metodologias diferentes, essas formas diferentes, não implicam em questões de cidadania diferenciada também? Uma coisa é a senhora ganhar alimento, a outra é a senhora poder usar o seu dinheiro da maneira que quiser usar? Pois é. Não são coisas diferentes? Quando o Lula coloca que ele quer o combate à fome e à miséria, não inclui só uma cesta básica, não inclui só uma bolsa escola, inclui também outros instrumentos, geração de emprego e renda, porque o que as pessoas, na verdade, querem é ter o seu dinheiro, chegar na loja, fazer suas compras, ou chegar no armazém e levar sua comida para casa. Isso que as pessoas realmente querem. E temos que dar essa condição. Mas também há de se reconhecer que tem fome, que tem miséria, que aumentou no Brasil. Nós tínhamos 36 milhões, hoje já ultrapassamos a casa de 50 milhões. É preciso, então, tirar essas pessoas da condição de miseráveis, passá-las para a condição de pobres. Esse é um esforço que deve ser coletivo e, por isso, o chamamento do presidente eleito à sociedade como um todo, a todos os segmentos da iniciativa privada, para que a gente possa dar as mãos. Mas tem outras ações que complementarão e certamente esse será um dos grandes desafios que está colocado para nós e eu quero crer que ele já está recebendo por parte
da sociedade brasileira, né, uma sinalização de que está no caminho certo e que poderão ajudar. Eu acho que aí nós teremos outras políticas públicas a acrescentar a essa iniciativa. A senhora acha que o governo do presidente Fernando Henrique falhou nessa parte, fracassou nessa área? Não? Olha, eu penso que muita coisa deixou de ser feita. E uma das coisas principais, eu acho que nós temos muitas ações sobrepostas, não tem um planejamento realmente, não tem um plano estratégico de combate a qualquer coisa, seja desemprego ou na área de segurança, do combate ao narcotráfico. Então, é preciso ter. Então, tem que se planejar, evidentemente, para poder ter um resultado que é de curto, de médio e de longo prazo. Quer dizer, alguma coisa foi feita, não se pode negar, mas não foi o suficiente. Agora temos que atacar realmente. Mas, governadora, é ter planejamento, governadora, contratar um Zeppelin, por exemplo, para se cuidar da segurança pública no Rio de Janeiro, por exemplo? Isso não é uma ação, digamos assim, pouco confiável, pelo menos em quem estuda a área diz isso, governadora? Olha, eu acho que tem teoria e tem prática, né? Nós tínhamos uma teoria que estava sendo aplicada há décadas e décadas. Todo mundo sabe que tem crime organizado no estado do Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, né? Em Pernambuco, todo mundo sabe disso. Né? Todo mundo sabe que a gente tem uma máfia que chegou no Brasil, que veio da América Latina, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que tem o tráfico de drogas, né? De armas, e por que não combatem? Né? Porque a teoria nós já temos, que é o diagnóstico, é esse levantamento. Agora, a prática requer instrumentos e tem que ser os mais sofisticados. Quando nós falamos, né, que Nova York é tolerância zero e lá pode ser usado o Zeppelin, por que não pode ser usado no estado do Rio de Janeiro? O que importa é o custo-benefício. Isso nós temos tido resultados no estado. Governadora, Por exemplo, por exemplo, a Secretaria da Segurança Pública Nacional, por exemplo, a Secretaria Nacional de Segurança Pública divulgou semana passada uma pesquisa onde ela mostrava que, por exemplo, o roubo de carros no Rio de Janeiro cresceu 41%. Ela mostrava que outros roubos cresceu 24% nesse primeiro semestre, que já engloba parte do governo da senhora, né? A senhora acha isso um resultado? Isso é eficiência, por exemplo, da polícia? Ou seja, a eficiência da polícia não é só prender o Elias maluco, né? É também combater esse tipo de crime. Governadora, Né? eu acho que também... eu quero responder um momentinho, deixa eu responder um pouco aqui ao Marcelo Godoy, porque esse debate é um bom debate, não é? Porque agora se tem o que discutir sobre o estado do Rio de Janeiro. Agora se identificou verdadeiramente as nossas ações que combatem o crime organizado. E vê as falhas, os buracos deixados, inclusive pelo governo federal. Porque o estado do Rio de Janeiro não fabrica armas. O estado do Rio de Janeiro também não fabrica cocaína. E por que então temos isso no estado do Rio de Janeiro? Porque essa coisa não foi combatida com eficácia. Porque faltou verdadeiramente, primeiro, vontade política de fazê-lo. Segundo, colocar o dedo na ferida. Nós não temos instrumentos, não temos equipamentos, a situação é uma situação difícil e ruim, mas o que foi que nós fizemos no estado do Rio de Janeiro? Começamos a investir nas pessoas, no servidor público, no policial militar e no policial civil, que com uma situação mesmo precária, ele conseguiu fazer grandes prisões e prisões que certamente levantaram suspeita para aqueles que não estão acostumados a usar a técnica e a inteligência, como foi a prisão do Elias Maluco, porque não houve derramamento de sangue, não tivemos mortos na comunidade, ele foi preso e como nós estávamos buscando fazê-lo, e não somente o Elias Maluco. Nós já prendemos mais de 1.800 traficantes do estado do Rio de Janeiro, temos até problemas na área do sistema penitenciário, porque nós estamos combatendo realmente o crime organizado. E aí questionar valores em relação aos instrumentos que são usados para ajudar na técnica, na eficácia do resultado, eu acho que a vida das pessoas vale muito mais do que qualquer recurso que nós estejamos gastando nesses 8 meses de governo. E se fizermos um comparativo de governos passados, de 4 anos e 8 meses, o nosso resultado
é bem maior. Governadora, nós vamos voltar a tratar dessa questão logo depois do intervalo. Com certeza nós voltaremos ao ponto daqui a alguns instantes. E a gente está de volta com Roda Viva esta noite, tendo no centro a governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva. Para você participar do programa, está aí o nosso telefone, o 0 operadora 11 252 6525. O fax é o 3874-3454 e o endereço do programa na internet, rodaviva@tvcultura.com.br. Participe. Governadora, tem várias perguntas de telespectador abordando justamente essa questão que nós vamos retomar agora no segundo bloco. E Ailton da Costa, aqui de São Paulo, que é mecânico, pergunta ao que a senhora atribui o aumento da violência no estado do Rio desde que assumiu. Sandra Viana, aqui de São Paulo, por que a senhora não fala sobre a situação das drogas no seu estado, levando em consideração o estado em que a senhora encontrou o governo? E Márcio Barros, também de São Paulo, o que a senhora acha da segurança pública que herdou do ex-governador Garotinho? Mas eu queria acrescentar um pouquinho de pimenta nessa história. A Edna, no bloco anterior, falou que a senhora deixou um governo histórico porque botou 20% de negros no primeiro escalão do governo. Agora, nas urnas, a senhora foi derrotada pela Rosinha Garotinho. Eu sei que a razão básica da senhora não estar continuando o governo é que a Rosinha Garotinho teve mais voto do que a senhora. Mas a minha pergunta é a seguinte: se a senhora acredita que a questão da segurança pública foi o tema central da campanha e foi onde a senhora perdeu a eleição? Nós tivemos vários fatores, eu nem tive tempo para analisar o que levou a que nós não chegássemos, evidentemente, porque me empenhei no segundo turno na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva e é claro, o estado do Rio de Janeiro continua sendo muito bem governado e principalmente na área de segurança, que era uma demanda já de décadas, demanda reprimida. Que a segurança foi um ponto que o seu governo foi atacado? Não só a segurança, né? Eu poderia lhe dizer que eu peguei uma bomba de efeito retardado. Foi o maior desafio político que eu tive em minha vida. Todos sabemos de que em 8 meses, que é o meu caso, né, 8 meses, não se poderia resolver todos os problemas e mazelas do estado do Rio de Janeiro, de desigualdade social, da questão de segurança, do endividamento do estado. Quer dizer, não se poderia resolver. E o que buscou-se naquele exato momento era que resolvêssemos em 8 meses a situação do estado do Rio de Janeiro, que é uma situação em que hoje eu recebi uma herança que estou devolvendo, na medida em que algumas coisas eu realmente não consegui resolver, mas houve uma dedicação da minha parte na questão da segurança, porque demandava de alguém que pudesse, com muita transparência, com muita determinação, começar a combater o crime organizado no estado do Rio de Janeiro para valer e não se preocupar com a campanha eleitoral. Foi o que eu fiz. Então, diante desse desafio, é evidente que esse foi um fator, mas existiram também outros fatores. Por exemplo, nós pegamos um estado endividado, né? E esse estado endividado fez com que nós tivéssemos que cortar custeio, parar algumas obras. E isso somou na hora do voto, provavelmente, da confiança. Tudo bem. O que eu queria entender, eu acho que o eleitorado que não é do Rio de Janeiro que gostaria de entender isso, é o seguinte: a senhora pegou um estado endividado, se pegou endividado pelo governador Garotinho, e a senhora entrega o estado para a mulher do governador Garotinho. Ou seja, o eleitor que elegeu a Rosinha Garotinho no primeiro turno não faz essa leitura que a senhora faz, né? O eleitor acha que antes estava melhor. Porque, senão, por que ele votou na Rosinha e não votou na governadora Benedita, que fez uma política diferente, que botou negros no primeiro escalão, que combateu o crime organizado, que tentou sanear o Estado? É uma questão de tempo, sabe? A população do Estado do Rio de Janeiro, eu penso que ela já começa agora a analisar um pouco o nosso governo, porque eles tiveram 3 anos e 3 meses para fazer uma campanha. E eu tive menos de 3 meses, porque, afinal de contas, o Estado do Rio de Janeiro, nós, quando pegamos com esse déficit mensal de 160 milhões, mais obras para tocar, e problema na área de segurança, tudo isso fez com que nós tivéssemos uma dedicação
maior nessa questão da governabilidade do que propriamente dito preocupados com uma campanha. Quer dizer, eu fui muito tarde também para a rua nessa campanha porque a atenção estava voltada para o governo. Acho que isso também pesa realmente. Não tem um outro componente, não, governador, que é a questão social mesmo, lá do Rio? Governadora, Mas que questão social? Juntando a questão colocada por ele. Por exemplo, a senhora ou o PT tem divergências claras em relação à política assistencialista, vamos chamar assim, do governador Antônio Garotinho e que depois foi, vamos dizer assim, assumido claramente pela candidata Rosinha durante a campanha eleitoral. Mas durante a sua gestão, mesmo pequena, essa política deles assistencialista não foi alterada, foi mantida. Não é isso? Quer dizer, então acho que para a população passou um pouco a ideia de que é uma política boa, ou seja, cheque cidadão, Bolsa Escola, todos os programas sociais deles foram mantidos inalterados, não é isso? Governadora... Os programas foram mantidos. Mas me parece, governadora, que seria importante a senhora nos responder em que medida que alguns momentos difíceis e conturbados que a senhora enfrentou lá poderão ter sido resultado da desarticulação do crime organizado e das redes existentes dentro e fora dos presídios do Rio de Janeiro. Será que, com a sua atuação política, a senhora tirou algumas coisas de lugar? Mas é claro... Rompeu acordos que existiam anteriormente naquele Estado? O Estado do Rio de Janeiro conviveu muito com uma política, olha, vocês não sobem, eu não desço e fica tudo como está. E nós fomos para o enfrentamento direto, com ameaças de conhecimento público verdadeiras, porque nós estamos realmente enfrentando. Não há concessão e não haverá concessão. Até o dia 31 de dezembro eu continuarei firme. E isso pesou também na questão da campanha eleitoral. Eu não quero, de forma nenhuma, ficar atribuindo, olha, pesou isso, pesou aquilo, no momento em que eu não tive tempo ainda para analisar. Mas um debate dessa natureza, em que os questionamentos são colocados, é preciso que a gente identifique uma série de situações do Estado do Rio de Janeiro. E a área de segurança, principalmente, porque eu pensava de que nos 8 meses eu pudesse dar destaque às minhas ações na área social, como profissional que sou da área, e pelo compromisso assumido. No entanto, não se pôde, por conta dessa demanda, por conta da cobrança na área de segurança, então ficou muito mais exponenciado. O povo do Estado do Rio de Janeiro não estava acostumado a ter uma estatística onde nós comprovávamos de que, olha, morreram tantos, foram furtados isso, está acontecendo de tal forma, está morrendo aqui, está matando acolá, e não é de agora. Você pega e vai fazer um comparativo, vai observar de que verdadeiramente a situação hoje no Estado do Rio de Janeiro, no combate ao crime organizado, é totalmente diferente. Isso pesou, porque nós contrariamos uma série de interesses, inclusive da marginalidade, porque nós fizemos rastreamento, tiramos celulares, estamos constantemente fazendo os rastreamentos, fazendo varreduras dentro dos presídios, não dando a eles a oportunidade de ter o que chamam o tratamento VIP dentro do sistema penitenciário. Isso pesa, eles reagem e reagiram durante o período da campanha. Que foi eleita juntamente com ele, que era vice-governadora dele, talvez não tenha sido isso mal explicado, quer dizer, o eleitorado não viu na senhora a continuidade do governo dele e na Rosinha a possibilidade de mudança, ou a senhora não explicou direito por que era oposição na medida em que foi eleita com ele, ficou 3 anos e pouco no governo do Estado e não denunciou esse tipo de coisa? A questão da segurança, a questão do rombo financeiro, só foi falar nisso depois? Não, eu não falei depois, Silvia. Aí é que está. O momento eleitoral é um momento muito difícil. Ficou na minha conta, na conta da ex-vice, exatamente o ônus. De não ter denunciado? Não. De tudo que o governo não fez, que deixou de ruim, das armadilhas que eu encontrei no governo, é bom que se diga isso. Agora a gente não precisa... Que armadilha, por exemplo? Para dizer, por exemplo, que o governo gastou em 3 meses o que eu teria que gastar até o final do ano.
Se eu já peguei uma situação dessa natureza, tendo que sustentar, por exemplo, o cheque cidadão, que era um dos carros-chefe, e eles diziam antes, por isso eles tiveram 3 anos e 3 meses, para dizer o seguinte: olha, vão acabar com o cheque cidadão. Mas eles diziam isso preparando a população, porque eles tinham absoluta certeza que eu não teria condição de dar continuidade ao cheque cidadão, porque eu não tinha dinheiro. Foi preciso mesmo competência para poder manter o cheque cidadão. Mesmo assim, você encontrava pessoas nas ruas que diziam: você está acabando com o cheque cidadão. Restaurante popular, não fechamos nenhum. Mas você encontrava, porque foi preparado antes, vocês vão fechar o restaurante popular, porque eles sabiam que nós não iríamos ter recursos para isso. E tantas outras ações nessa área. E se nós reclamássemos, pareceria o quê? Um choro verdadeiramente de quem não tem competência, de quem não sabe administrar, porque eles tinham dito que deixaram 500 milhões de reais, mas nós comprovamos. No dia 16, nós mandamos para o Tribunal de Contas, nós assumimos no dia 6, e no dia 16 nós mandamos a situação para o Tribunal de Contas de 1 bilhão e 800 milhões de reais, e o déficit, e que nós, com os corte em custeio, passamos para 1 bilhão e 300 milhões de reais. Com o déficit mensal de 160 milhões, pode-se hoje constatar que já estamos chegando à casa de 4 bilhões de reais. Mas, governadora, houve um momento no governo da senhora em que não houve prevenção. Eu digo especificamente quando o Fernandinho Beiramar foi transferido para Bangu 1, e que alguns expoentes do governo da senhora, no DESIF, por exemplo, diziam já da necessidade da instalação de bloqueadores de celulares no presídio. Mas só foram fazer isso depois que o Fernandinho dominou o presídio, né? Isso não faltou prevenção do governo, não faltou ação do governo, especificamente nesse caso, governadora? Eu penso que não, né? Porque quem sabe e conhece a burocracia sabe que a gente não coloca um bloqueador e você chega lá e compra sem uma licitação, sem nada. Quer dizer, a máquina é uma máquina emperrada e que as coisas não acontecem como nós queremos, né? Imagine, né, um administrador, no caso, o nosso governo, que chegou realmente para colocar o dedo na ferida e colocou, se não gostaria muito de ter, por exemplo, sanado as finanças do Estado do Rio de Janeiro, servidor em dia pago, 13º, não é? Todos os bloqueadores, porque somos nós que estamos implementando essa política. Ela não existia antes, somos nós que estamos implementando. Então, nós teríamos toda essa vontade, mas não funciona dessa forma. Mas, pelo menos, a gente tem feito esse debate transparente com a sociedade. Qual foi a maior lição que a senhora aprendeu no governo, nesses 8 meses de governo? Porque eu sei que... Primeiro é não ficar na defensiva. É uma boa lição. Isso é uma boa lição. O governo é para executar, é para fazer. Depois a gente sabe como administrar, né, as críticas, mas tem que fazer, e nós temos feito. Não olhar para as dificuldades, elas sempre existirão. Mas essa, pela trajetória de vida da senhora, a senhora já tinha enfrentado outras vezes. Isso, não sabia a dimensão, sabia que iria enfrentar dificuldades, mas sabia exagerar na dose. Quer dizer, e pegar essas dificuldades e transferir, adiar e começar a trabalhar. Eu acho que essa foi uma grande lição. E, por um outro lado, foi inédito para mim, né? Estar governando e estar candidata. Quer dizer, talvez eu não soubesse também trabalhar um pouco essa coisa de estar governando e estar candidata. Eu fui muito mais governo do que propriamente dito candidata, né? O partido foi quem conseguiu levar a campanha e, graças a Deus, um partido unificado no estado do Rio de Janeiro. Mas para quem já estava fazendo campanha, né, e tinham todos os adversários, porque eram todos contra a nossa campanha e todos falando a mesma linguagem na área de segurança, né? Mesmo que nós tivéssemos tido êxito, e estamos tendo, né, não só nas prisões, mas estão realmente observando da nossa luta, do nosso combate, mas isso não foi o suficiente para que o eleitorado do estado do Rio de Janeiro pudesse fazer uma leitura do nosso trabalho. A senhora acha que foi um erro ter assumido ou não? Ou foi um acerto? Depois de ter vivido essas dificuldades e ter perdido a eleição?
Foi um limão do qual você fez uma limonada, Bené? Exatamente isso. Nós fizemos uma limonada de um limão e não me arrependo, porque eu sou uma pessoa que tenho sonho, esperança ideológica. Nós não tivemos um resultado totalmente negativo, está aí Lula presidente do Brasil, e o estado do Rio de Janeiro não poderia ficar órfão naquele momento em que o ex-governador resolveu sair candidato à presidência da República. Eu, como vice-governadora, pude assumir e penso que estou dando conta com muita dignidade. Até porque, durante todo o período em que eu fui vice-governadora, em nenhum momento eu criei qualquer dificuldade para o ex-governador, mas qualquer dificuldade. Qualquer, de ordem administrativa, de ordem política, mas a mim foram criadas todas. E nós estamos conseguindo superá-las. A senhora já parou para pensar por que isso aconteceu? Por que eles criaram tantas dificuldades, como a senhora descreveu aqui, tantos problemas, tantas armadilhas? Né? Na medida em que em algum momento vocês caminharam juntos e tudo? É porque cada um arruma um mecanismo para disputar, né? Eles resolveram fazer a disputa com esses critérios, que não são os meus. Né? Eu resolvi manter o meu código. A senhora diria que são antiéticos os critérios deles? Eu, no mínimo, posso dizer que eles foram, por demais, com o povo do estado do Rio de Janeiro. Porque perder uma eleição ou ganhar faz parte do jogo. Do jogo político. A população do estado do Rio de Janeiro ficou à mercê de um critério e de uma vaidade política que, se não fosse a responsabilidade do Partido dos Trabalhadores, a coisa ficava ingovernável. Porque, como nós encontramos o estado do Rio de Janeiro, era para que no máximo no terceiro mês já não tivéssemos condição nenhuma, fechado para balanço. Então, nós fomos capazes de, em meio a essas dificuldades, enfrentar. Quer dizer, aí tornou-se muito mais difícil a disputa eleitoral para nós, né? Para quem vinha fazendo milagres, né? Dando pão, matando a fome, fazendo uma série de coisas, e chega uma pessoa que vai acabar com tudo aquilo. Então, é evidente que, psicologicamente também, o eleitorado foi prejudicado. Se olhar o meu mapa, vocês vão ver que uma determinada escolaridade, não quero aqui fazer comentários, né? Nós crescemos. No setor de classe média, por exemplo, nenhum candidato com o perfil de classe média do Partido dos Trabalhadores no estado do Rio de Janeiro alcançou o índice de votação que eu alcancei. Mas a senhora perdeu na periferia e nos setores pobres. De classe média. A senhora média. ganhou na Zona Sul, perdi exatamente nesses setores dos Zona setores Oeste, Baixada Fluminense. dos setores do cheque cidadão, os setores onde nós encontramos desassistidos, né, do restaurante popular. Nesses setores, realmente, o trabalho foi um trabalho feito ganhou, né? Onde o Lula ganhou nesses setores, porque a leitura foi uma leitura de uma política nacional, né? E todo o trabalho que foi feito do estado do Rio de Janeiro foi voltado realmente para essa população e trabalharam psicologicamente nessa população. Meu Deus, eu morei 57 anos em favela. Quem é que pode imaginar que Benedita da Silva iria fazer alguma coisa contra os favelados? Imagine, de forma nenhuma. Então, trabalharam muito, né, esses momentos da população, principalmente a população carente. Mas eu acho que está todo mundo acordando e agora prestando atenção. Acho que o segundo turno do Lula foi um pouco, no estado do Rio de Janeiro, esse resultado, quer dizer, uma compensação entre... bom, agora o Lula cuida da gente também. Queria entender o seguinte, quanto custa para a senhora assimilar isso e dizer, não, tudo bem, temos agora que falar na política nacional... E nas entrelinhas lê-se, bem, se o governador Garotinho estiver apoiando o governo do Lula, tudo bem, fazemos um acordo porque está em jogo uma questão mais importante. Que preço tem isso?
Não, isso foi um rio que passou em minha vida. Eu não amontou brasa sobre a minha cabeça, graças a Deus. Não é possível. Eu, além de ter perdido a eleição, governando o Estado na maior dificuldade, ainda vou ficar pensando nisso? Acabou. Agora eu já tenho uma governadora eleita, a responsabilidade é dela em governar o Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho que imagina ajudar. que ela vai ver o que é bom para tosse. Imagina, não, ela sabe o que tem. Eles sabem o que eles fizeram. Eu não estou fazendo absoluto. Eu não fiz conta, sabe? Eu não aumentei, eu não fiz conta. Eu estou apenas devolvendo aquilo que eu não consegui resolver, do que eu recebi. Eu avancei na área social com ações, né, como foi o projeto Crescer, de combate à desnutrição, quer dizer, além do cheque cidadão, que é mais badalado, o restaurante popular que eu não fechei, né, mas o piscinão de Ramos, que eu também não fechei, e até, me parece que até dezembro, se não tiver problema com a justiça, tem um outro piscinão, que é o piscinão lá de São Gonçalo. Quer dizer, nós estamos trabalhando bastante, o Jovem Total, a política de inclusão, de qualificação dos jovens em situação de risco. Nós estamos fazendo ainda um bom trabalho nessa área. O PAIF, que é o Programa de Assistência Integral à Família, implantando nos municípios, é um programa que nós fizemos para atender a Lei Orgânica da Assistência Social, que estarei apresentando para o Lula, porque é muito interessante quando você vai combater a miséria diretamente voltada para o núcleo familiar. Criar esses núcleos no Brasil vai ser uma coisa muito interessante. Tivemos grandes iniciativas. Eu acredito que amanhã, quando passar, tiver o Estado do Rio de Janeiro na calmaria, aí de poder realmente olhar e ver que nós tivemos 9 meses de um parto de fórceps lá no Estado do Rio de Janeiro. Eu vou voltar àquela questão anterior sobre a campanha, né? Como se deu essa campanha, porque eu tenho estudos justamente sobre o PT do Rio, e eu sei, assim, acabei tendo que estudar muito a conformação, como se originou, quais foram os grupos que deram origem, e mostrando a distinção muito em relação a São Paulo. E até, pelo menos, 92, eram assim, formados por vários grupos muito reticentes à política eleitoral, então a política de alianças era um problema, né? E a senhora justamente fez sempre parte vamos dizer assim, da tendência, que foi mais para o lado eleitoral, né? E eu queria saber qual foi o envolvimento, justamente, do PT do Rio de Janeiro quanto organização em sua gestão, se houve, né, esse relacionamento, como é que se deu, e na campanha também, né, como é que eles se organizaram e como eles poderíamos ter uma das razões, o PT quanto organização mais distante em relação à campanha, ou como foi que se deu essa relação entre... Não, o partido teve que fazer a campanha, porque eu já disse que eu fiquei muito mais na questão de governo, né? E o Partido dos Trabalhadores eu não fiz nada até agora sem o partido, né? Em absoluto. Se errei com o partido, se acertei com o partido. Acho que eu penso dessa forma porque não é realmente um governo do Partido dos Trabalhadores, porque nós pegamos, né, no meio do caminho, quer dizer, no final, né, na reta final, mas nós assumimos. Então, ao assumir com o partido, nas indicações, com o partido, na composição de governo, do acompanhamento, da campanha. Eu coloquei realmente essa responsabilidade, porque o resultado, quando não dá certo, o resultado é sempre do candidato, né? O candidato que não deu certo. Quando ganha, não, aí foi todo mundo, né? Mas no Estado do Rio de Janeiro tem uma coisa muito interessante, mesmo perdendo, a população no Estado do Rio de Janeiro tem reconhecido o nosso trabalho no governo do Estado. Governadora, mas só... Então isso é importante para o Partido dos Trabalhadores. Isso pesou também para a performance. O partido teve uma boa performance no Estado. Há de convir também que no Estado do Rio de Janeiro nós tínhamos 2 grandes candidaturas. Uma que foi a vitoriosa, que foi da governadora eleita, Rosinha, não é? E também do
ex-governador Garotinho, candidato à presidência da República, isso no estado do Rio de Janeiro, para que nós tivéssemos a performance que nós tivemos, com todas aquelas cobranças que estavam sendo canalizadas exatamente para o nosso governo, a nossa performance deveu-se muito ao fato de que o partido estava unificado, senão aí teria sido... Porque só uma coisa assim, só rapidinho, do que ela colocou, é porque eu tenho a impressão seguinte, que tem essa ideia de que o partido no Rio vinha de traumas seguidos, não é isso? Quer dizer, ao contrário, por exemplo, de outros PTs de outros estados, no Rio foi sofrendo vários traumas e inclusive sempre houve divergências grandes entre o PT mais. nacional e o PT regional, o PT Vladimir, local, Vladimir, Milton Temer. Governadora, só em relação a isso que Mas o Beraba fala... essa eleição nós unificamos, Foi até que o partido porque teve mais não houve unido, aliança, né? né? Nós estávamos praticamente Teve mais sozinhos, unido. né? Sim. Então, A senhora acha que foi um erro a senhora ter saído na chapa do governador Garotinho, em 98, como vice? Hoje, retrospectivamente, a senhora pensa que foi um erro, que talvez naquele momento fosse melhor ter uma candidatura do PT? não, eu acho que não pode andar para trás, é andar para frente. Nós somos aliancistas, estamos buscando uma política de aliança. A política foi correta, não deu certo, foi no governo. Paciência, não deu certo, isso acontece também na política. Né? Então, era preciso prosseguir, e prosseguimos. Não fomos nós que mudamos, eles mudaram. Não fomos nós, a nossa política continua sendo a mesma, de avançar, de buscar alianças, e elas foram, exatamente essas alianças deram também resultados altamente positivos para o Partido dos Trabalhadores, quando ganhamos várias cidades e com isso possibilitamos também ganhar governo de Estado. No plano e federal, hoje, no plano federal, ganhamos a presidência da No plano República. federal, a gente está assistindo uma transição inédita em termos de Brasil e já se chegou a dizer aqui, talvez até pelos envolvidos, que é inédito em termos de mundo, ou pelo menos de país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, que é o governo federal atual, o governo Fernando Henrique, abrindo as portas para o novo governo e tudo sendo muito claramente negociado, conversado, discutido. Aparentemente é isso que a gente vê no noticiário. Né? A senhora imagina que isso vai acontecer, ou isso está acontecendo no governo do Rio de Janeiro? Eu não tive transição, né? Sim, eu digo agora, da senhora... Não, eu não tive transição, vamos colocar isso, eu não tive transição, tivemos alguns apagões e informações, não tivemos nenhuma, mas eu estou fazendo a transição no estado do Rio de Janeiro, com a comissão, o meu secretário de controle, Renê Garcia, está da Fundação Getúlio Vargas, está responsável pela transição no estado do Rio de Janeiro, os entendimentos necessários estão sendo feitos, não tem por que não fazer a transição, não tem por que não abrir verdadeiramente, criamos um portal da transição, onde eles terão acesso às informações chamadas privilegiadas ou não, e que eu acredito, no dia 6 de dezembro, eu estarei entregando também já os relatórios de todas as secretarias para a governadora eleita. Governadora, a senhora falou em apagões quando assumiu. Eu não entendi isso Apagões também. nos computadores? Apagões, sim, tivemos assim? sim nos computadores, as informações que nós não tínhamos, né? Nós chegamos e onde nós iríamos encontrar informações. Isso é muito difícil no processo de transição. A gente já sabe que a transição, por mais transparente, aberta que ela seja, não dá a você condição de conhecer verdadeiramente, né, todos os vícios da máquina, mas ajuda a que você compreenda e toque. Mas quando você não tem nenhuma informação, não deixaram nenhuma informação, né, porque a transição não foi feita e aí nós tivemos ainda um tempo para tomar conhecimento da máquina e poder trabalhar. Quer dizer, foi realmente realmente uma equipe muito competente que eu tenho. Para poder dar conta dessas coisas assim, tem que ter competência mesmo, e sem o tempo devido para uma leitura, né, da população do que nós estivéssemos fazendo. Então, eu atribuo à minha equipe realmente, sabe, o sucesso que nós temos hoje. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos daqui a instantes.
E começa aqui o terceiro bloco do Roda Viva desta noite com a governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva. Vou dar mais uma vez os nossos telefones, o nosso e-mail aí para você mandar sua crítica, sua sugestão, sua pergunta, até mesmo para eventualmente você solicitar a informação semanal de qual é o programa da semana seguinte. É o 0 operadora 11 252 6525, o fax é o 3874 3454 e o endereço eletrônico rodaviva@tvcultura.com.br, está aí no vídeo. Governadora, vamos voltar à questão das cotas para as universidades, que há várias perguntas de telespectador a respeito do assunto. Eu vou fazê-las todas, porque no fundo tem a ver com o mesmo assunto. Sérgio Silva, de Goiânia, vendedor, pergunta: quando a senhora diz afrodescendente, não ajuda a reforçar a separação? Marcelo Rodrigues, de São Paulo, empresário, diz: as cotas para negros nas universidades não podem representar um preconceito social? Não tiraria dos negros a sensação de igualdade que garante a lei? Perante a lei, desculpa. Álvaro Benedito de Souza, de Pirituba, São Paulo, analista de sistemas: quais seriam os critérios para a definição de quem teria direito a cotas nas universidades? Fábio Hernandes, de Belo Horizonte, técnico: qual é o critério da senhora para a definição de afrodescendente? José Roque, de Salvador, farmacêutico: o que a senhora acha de dividir a universidade pública em meio a meio? 50% para a rede particular e os outros 50% para a rede pública. E Jair Freire, de Santana, de Vila Velha, diz o seguinte: com a cota para os negros nas faculdades, o mercado não fará um processo de seleção diferenciado com relação aos negros? Hoje os negros têm a oportunidade de estudar em escolas públicas. Não seria melhor determinar cotas para alunos das escolas públicas nas universidades, independente da cor e da raça? Isso nós já temos, né? Está escrito na Constituição, todos são iguais perante a lei, mas o tratamento não é o mesmo, né? Então, é claro que quando nós estabelecemos cotas, vamos falar de uma outra cota, que foi também um grande debate nacional, e hoje a população brasileira aceita, a sociedade brasileira aceita com a maior naturalidade, que foi a política de cotas de gênero para a participação dos partidos políticos no processo eleitoral. Então, hoje já se encara, o Partido dos Trabalhadores foi o primeiro a ter cota mínimo de 30% de mulheres na direção do partido, de mulheres candidatas. Hoje, com muito mais naturalidade, mas foi um debate nacional. As cotas são instrumentos para dar visibilidade, a minha tradução é essa: a injustiça e a falta de inclusão de nós negros brasileiros. Quando nós chamamos afrodescendente, nós estamos falando de uma nova denominação que é dada, mas eu até prefiro falar dos negros brasileiros. Os afro-americanos, aí você vai encontrar, né, toda a África e sua diáspora aí, por isso que se trata dos afrodescendentes. Mas isso não implica, e eu já disse e vou repetir, da desqualificação que o preconceito tenta fazer no uso do instrumento da cota. Porque a cota garante, pura e simplesmente, que os negros tenham acesso àquele espaço universitário pós ter passado pelo teste. Não tem uma prova diferente para os negros. O mercado de trabalho pode absorvê-lo depois de concluída a sua universidade, porque também não tem um estudo diferenciado para ele. Vai ter que, se ele optou para ser médico, se optou para ser professor, ele vai ter ali as matérias pertinentes àquela cadeira. Não admite a possibilidade de que as pessoas que acham que a cota para negros não é justa, porque tem gente, pelas perguntas de telespectador, por editoriais de jornais, por opinião de pessoas, que tem gente que acha que não é justo, né? E que acha, por exemplo, que existe uma cota, sim, nas universidades públicas, que é a cota para os ricos, já que os filhos da classe média e da classe alta, mas basicamente da classe média, porque o filho da classe alta pode estudar até no exterior se quiser, mas os filhos da classe média, que estudam em colégios particulares, dominam os vestibulares, depois de bons colégios e bons cursinhos, e todas as vagas, ou 90% das vagas, nas escolas públicas, gratuitas. E os filhos da classe pobre estudam em escolas públicas e a eles resta as faculdades particulares. Não é esse o problema que
digamos assim, está por trás dessa discussão das cotas? A senhora não enxerga nessa polêmica algum outro viés que não seja o preconceito? Para a senhora, quem é contra a cota, ou pelo menos quem acha que a cota desqualifica, é preconceituoso? Olha, eu não posso negar que não exista o preconceito. E, por outro lado, a ameaça. As pessoas sentem-se ameaçadas. Bom, eu sempre estudei aqui, porque a deputada, hoje deputada estadual Jurema Batista, ela diz sempre, a cota dos outros sempre tiveram e ninguém nunca reclamou. Nós estamos agora reclamando a cota dos negros. E quando se reclama a cota dos negros, aí tem problema. Então, tem preconceito, evidente. Eu não tenho nenhuma xenofobia, graças a Deus. Encaro e faço esse debate há pelo menos 50 anos. Não vou exagerar e dizer que são 60, porque eu tenho 60 anos, né? Mas a minha compreensão com essa relação do preconceito começou lá na escola, foi na escola que eu comecei a ser discriminada. Evidentemente, eu posso dizer que já batalho há 53 anos, dos meus 60 anos, né, de combate ao preconceito e ao racismo. Nós temos que fazer esse debate com mais serenidade. Quando nós tivermos oportunidades para todos, do ponto de vista social, nós ainda iremos identificar o preconceito racial. Que existe o preconceito social e o preconceito racial. E nessa questão das cotas estão realmente inseridos os dois preconceitos, o social e o racial. A imprensa noticiou, governadora, a possível criação de uma Secretaria Nacional de Combate ao Racismo no governo Lula. Eu queria saber se a senhora teria informações que possam confirmar a criação desta secretaria e qual seria a sua opinião, se além de medidas de combate ao racismo, seria desejável que esta secretaria fosse para além disso e, de fato, pensasse em medidas de promoção da igualdade, políticas públicas que possam promover o desenvolvimento econômico e social da população negra no Brasil? Olha, eu não tenho realmente, Edna, conhecimento. O Partido dos Trabalhadores tem uma Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. Ela formula políticas para o partido, que, por sua vez, indica aos nossos governantes, sejam municipais ou estaduais, para que implementem nos seus estados e nos seus municípios. Eu acredito que nós, que temos um programa de combate ao racismo, estaremos implementando a nível nacional. Se por secretaria ou não, eu não tenho conhecimento. Posso aqui expressar a minha opinião. Eu penso que essa questão de combate ao racismo deve permear todos os ministérios. Isso seria o que no seu governo se chamou a questão da transversalidade? Exatamente. Foi o que eu fiz no estado do Rio de Janeiro. Não tenho uma secretaria pela qual, mas tenho um programa que é executado por todas as secretarias. Todas as secretarias têm o papel, né, de dar combate ao preconceito, à discriminação, e as ações afirmativas, elas são realmente tocadas por todas as secretarias, com esse cuidado de olhar a questão étnica, olhar a questão de gênero também, nas políticas que vão implementar. Porque só assim nós vamos aproximando o que eu chamo da equidade. Porque eu tenho muito medo de que a gente tenha um instrumento que nos leve a um gueto, mesmo com recursos que se possa ter para isso, mas nós precisamos ampliar, nós precisamos estar em todos os lugares e compreender que é através dessas políticas igualitárias que nós alcançaremos o nosso objetivo. Então, se nós temos uma situação que se identifica, por exemplo, na área da saúde, eu não tenho que tratar fora da área de saúde. Então, é no Ministério da Saúde que eu quero tratar. Se tenho também relacionado à educação, eu não quero tratar num outro ministério ou numa outra secretaria. Eu quero tratar exatamente naquele ministério. Eu penso que dessa forma nós estaríamos... Caberia a essa secretaria um papel de coordenação, de formulação e de coordenação das políticas
que fossem desenvolvidas pelos diferentes ministérios e secretarias que compõem a administração federal. Poderia ser talvez esse Se papel. a secretaria for uma secretaria que formule essa política ou uma secretaria com status de ministério, com os recursos próprios para implementação dessa política, segundo Lula, ele disse que vai cobrar dos ministérios que as políticas sejam executadas e que elas sejam políticas que tenham suas etapas. E essas etapas serão cobradas, evidentemente. Pode ser que uma secretaria nessas condições consiga. Eu realmente não pensei, porque eu tenho um pensamento voltado exatamente para ter essas políticas, né, permeando todo, com compromisso, com recursos, todos os ministérios. Governador, voltando ao tema de segurança, no auge dos problemas que a senhora enfrentou com o crime organizado, o governo federal compôs e mandou para o Estado uma força-tarefa. Eu queria que a senhora me dissesse qual a avaliação que a senhora faz desse trabalho e que papel policial, militar, o governo federal tem que ter na ajuda dos Estados ao combate ao crime organizado. Eu tenho colocado que a nossa política de segurança é uma política que não abre mão de ter o governo federal, porque a questão de segurança não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. Principalmente quando se identifica as conexões internacionais existentes nesses traficantes que hoje estão no São Paulo, no estado do Rio de Janeiro. Não abrir mão da força de inteligência da nossa aeronáutica, da nossa marinha, do nosso exército, a serviço do combate ao crime organizado no que diz respeito ao tráfico de armas e ao tráfico de drogas. E a força-tarefa, ela é uma força altamente limitada ainda na execução de ações no estado do Rio de Janeiro, mas importante para o início de um diálogo e de uma relação que não se tinha anteriormente com o governo federal. Eu não fico procurando quem é o responsável, quem é o culpado. Eu estou procurando agregar, somar, para que as nossas ações no estado do Rio de Janeiro possa servir como um exemplo de política a ser aplicada na relação do Estado com o governo federal. É só isso. Nós temos um sistema que não recupera, um sistema caótico, que é o nosso sistema penitenciário. Nós temos o treinamento, o aperfeiçoamento dos policiais, sejam eles militares, civis, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal. Nós estamos precisando ter um investimento na qualidade, na qualificação e ter treinamento para que eles possam manusear hoje os instrumentos mais sofisticados de combate ao crime organizado. Sem ter uma política voltada para dentro, que é realmente uma política com os nossos policiais e uma para fora, o que eu chamo de política de ação preventiva e aquela repressiva, fica extremamente difícil. Nós vamos estar enxugando o gelo, é isso que eu tenho colocado. Então, essa força-tarefa tem que ser uma coisa para valer, tem que ser uma ação que realmente a presença da inteligência do governo federal, através do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, esteja A senhora acha incluído. que os resultados da Força-Tarefa têm sido satisfatórios, pelo menos até agora, governadora? Ou a senhora acha, por exemplo, que essa experiência deve ser, de alguma forma, revista, de alguma forma ampliada, talvez com a participação de mais agentes federais, como, por exemplo, prevê o Plano de Segurança Pública do presidente Lula? Deve ser ampliado. Nós não podemos abrir mão de nenhuma ação que possa ajudar a compreender e a combater o crime organizado. Eu estou acionando a cada momento o governo federal e gostaria que a Força-Tarefa tivesse
realmente uma eficácia maior. Há de se considerar também que é muito curto o tempo que nós temos. A senhora não acha que se fez isso muito tarde no Rio de Janeiro, que talvez o governador Garotinho devesse ter pedido isso para o governo federal antes, por exemplo? Bom, ele deveria trabalhar com um outro critério, até porque nós tínhamos todo um programa na área de segurança, no início do governo Garotinho, com o Luiz Eduardo Soares coordenando. Depois o Luiz Eduardo saiu e a sua saída também teve uma modificação, né, nesse programa. O que nós fizemos agora nesses 8 meses é recuperar, com a ajuda inclusive do Luiz Eduardo, do Roberto Aguiar, que também trabalharam no programa de segurança do Lula, para que pudéssemos ajudar e implementarmos algumas dessas políticas no estado do Rio de Janeiro. Está dizendo que os benefícios desse programa vão ser gozados pela futura governadora, pela Rosinha, é isso? Eu quero crer que nós continuaremos o treinamento, a nova relação que se tem com os policiais civis e militares no estado do Rio de Janeiro. Nós temos hoje um segmento muito jovem dentro da polícia e que tem demonstrado uma vontade enorme, sua capacidade, a autoestima nós temos trabalhado, a valorização desses servidores. Não é do ponto de vista financeiro, a gente conversa muito, eu tenho colocado para as corporações, tanto civil quanto militar, dinheiro não temos, mas temos bom papo, então vamos conversar. Quer dizer, vamos treinar, vamos trabalhar e tem demonstrado de que eles são bons policiais, na sua maioria, e que deve ter um investimento maior para eles. Governadora, a Bíblia diz que no princípio era o verbo, né? Exatamente. Então eu queria mudar um pouquinho o eixo e ver o seguinte: a senhora, ao contrário do governador Garotinho, do ex-governador Garotinho, a senhora tem uma atuação, ou digamos uma crença religiosa clara e nítida, né? Até do ponto de vista mais amplo, semelhante ao do governador Garotinho, se a gente for dividir em católicos e protestantes, né? Se a gente for seguir essa divisão ortodoxa aí, mas no entanto a senhora não utiliza isso na sua prática política. Mas não é isso que eu queria perguntar. O que eu queria perguntar é o seguinte: a crença religiosa da senhora tem uma severa crítica à vaidade. Mas a senhora é vaidosa, não é? E quem não é? Até mesmo os críticos. Se é vaidade, você andar limpo, andar arrumadinho, né? Caprichoso, é o que eu quero ser. Até porque eu tive a oportunidade de ser outra coisa, né? Me faltou muita coisa na minha vida. E hoje que eu tenho a oportunidade de fazer, eu quero fazer com prazer, até porque é bíblico, está escrito na minha Bíblia que é para botar a melhor roupa para ir para a casa de Deus. E eu tenho feito isso. Agora que posso, que tenho, eu tenho feito isso. A questão da religiosidade, para mim, é uma coisa muito séria. Muito séria, não que a política não seja séria. Mas preocupa a junção das duas coisas? Eu não tenho nenhuma contradição entre fé e política para mim, na minha vida. Né? Eu já sou evangélica há 35 anos, eu fui para a igreja, eu tinha 26, estou com 60 anos de idade, e sempre, todo mundo sabe que eu sou evangélica, eu sempre disse isso, até brinco que eu sou pentecostal, porque eu tenho dito isso, que é fogo puro, tanto a igreja pentecostal quanto o PT, então estamos bem. Mas é importante que as pessoas saibam, e eu tenho dado o meu testemunho, de como Cristo mudou a minha vida, né? E como a política tem me feito bem. E eu não misturo essas coisas e até então eu acho que eu tenho tido êxito. Mas às vezes, é problema às vezes sou cobrada, é evidente que às vezes sou cobrada, né? Ainda porque a igreja, ela... Hoje eu também tenho muito orgulho, eu tenho uma ponta de vaidade. Eu sou mesmo assim, uma mulher que Deus me escolheu para as coisas difíceis. Porque eu fui uma das primeiras na igreja, Partido dos Trabalhadores, uma coisa mesmo séria.
E eu fui eleita, então, a princípio, era muito difícil a participação da igreja. E sendo mulher, mais ainda. Hoje eu vejo a igreja participando e não fazendo mais aquelas cobranças que me fizeram, e vejo os evangélicos, né, participando desse processo. A igreja católica não, porque eu sempre estive com a igreja católica na pastoral, né, eu sou politicamente formada nas pastorais, então sempre tive essa convivência e a igreja sempre teve essa prática, não a igreja corpo de Cristo, a igreja instituição. Mas na igreja evangélica uma coisa foi muito dura para mim também, no princípio, né, por escolher o PT, por ser do PT e ser uma das primeiras a serem eleitas. Hoje não, hoje já tenho muita gente disputando e aí tem uma coisa que a igreja precisa pensar um pouco, é aquela história, irmão vota em irmão. E eu não. Eu sempre questionei isso. Eu disse, irmão deve votar até no irmão, mas se conhecer o seu projeto, o seu programa, essa coisa. E eu, por fazer esse discurso de deve, eu perco, porque o outro chega lá na igreja e diz, não, o irmão vota em irmão e pronto, e acabou. E eu sobro nesse... Olha, uma observação que é boa para concluir, eu lhe dou atenção imediatamente, que é um fato. 2 candidatas evangélicas no estado do Rio de Janeiro. Aí eu perguntaria... Irmão, vota em que irmão, né? Mas, governador, é porque agora o PT do Rio está pacificado, tudo é paz e amor e tudo mais. Mas a senhora, recentemente, foi acusada por dentro do próprio PT de fazer um uso parecido, semelhante, quando teve aquela questão das filiações no Rio de Janeiro, do núcleo de evangélicos e tudo mais. Uma parte do PT, naquele momento que o PT estava conflagrado do Rio de Janeiro, estava tendo enfrentamentos, a acusação que pesava sobre a senhora era exatamente essa, de que estava se formando núcleos evangélicos, filiações fora e que não se comprovaram mais adiante. Foi realmente o calor de uma disputa. Quem é que tem núcleo evangélico apoiando, não sei o quê? Elegeram um vereador com esse núcleo. A bandeira não foi um núcleo que elegeu, pelo amor de Deus. A gente vai dizer que um núcleo do PT elege um candidato do PT, não elege. Quem elege é todo o partido, toda uma história. Quem não tem trabalho não pode ser eleito no PT. O PT é um partido difícil, um partido que tem programa, é um partido que tem ideia. Eu sou 35 anos evangélica. E agora, vocês puderam ver no resultado do estado do Rio de Janeiro que eram 2 evangélicas. O que eu tenho que ela não tem? Por que eu não canalizei o maior número dos votos dos evangélicos se irmão vota em irmão? A senhora tem resposta para isso? O cheque cidadão ajuda a explicar isso, não? Não sei, eu só quero lhe dizer que nós trabalhamos com preconceito, nós que trabalhamos com preconceito, nós temos que entender que ele existe em tudo quanto é parte. No PT, fora do PT, e ele pode ser preconceito de gênero, racial, religioso, e eu tenho muito cuidado. O cuidado que eu sempre tive foi exatamente também para não ficarem discriminando os evangélicos, porque ninguém pergunta para os outros se ele é espírita, se ele é católico, mas pergunta, ele é o deputado, ele é o senador, ele é o governador. Por que fazer isso com os evangélicos? Eu sou contra isso, eu brigo também por isso. Essa coisa eu realmente faço. E faço dentro do meu partido. Essa coisa de ficar rotulando porque o outro é evangélico, não, porque nós temos católico no PT, nós temos ateu, nós temos os cristãos, tudo dentro do partido, porque o partido não é uma igreja. Governadora, nosso tempo está acabando, eu faço uma última pergunta, que é de Alzira Rufino, presidente da Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos, São Paulo, que, como vários telespectadores, parabeniza a senhora, e ela, Alzira, classifica como modelo de ética e coragem na política, mas pergunta, o que significa hoje a consciência negra? Onde precisamos avançar? Alzira, eu quero dizer que a consciência é nossa, né? A consciência você não faz, né? Você tem, né, essa consciência. Eu acho que a consciência negra, para mim, é vista de uma forma, para outros, certamente serão vistas de forma diferente. Hoje, o que falta realmente na minha consciência negra é que haja mais ousadia de nossa parte, que haja mais unidade entre nós, no nosso propósito. Porque hoje
ainda ouvir o que nós estamos ouvindo por conta de uma política de cota, sendo a maioria de uma população de um país, tem nos negado praticamente tudo. E essa consciência precisa estar mais aguçada dos nossos direitos e buscá-lo mesmo, esses objetivos que não são apenas nossos, são para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, no meu caso. Governadora, muito obrigado pela sua entrevista. Eu queria agradecer a participação dos nossos colegas aqui de bancada, de você que está em casa. Lembrar que sempre o nosso telefone, nosso fax e nosso e-mail está aí à disposição. Como de costume, todas as perguntas serão remetidas ao entrevistado, muitas delas não são possíveis de serem respondidas aqui. E convidar você para estar aqui conosco no próximo Roda Viva, na segunda-feira, 10h30 da noite. Uma ótima semana e até segunda.